Maravilha, obrigado, Diego. Então vamos dar início ao nosso seminário do programa de pós-graduação em Fisiologia. Hoje eu tenho o prazer de apresentar um dos nossos egressos, acho que conhecido de muita gente aqui do departamento e do programa, o Glauco da Silva Caon. Além de egresso aqui do programa, é um grande amigo, aí, fomos contemporâneos do curso de Ciências Biológicas, né? O Glauco é formado em Biologia, né? Tem um bacharelado e, mais recentemente, licenciatura em Ciências Biológicas. E fez o mestrado e o doutorado pelo nosso programa de pós-graduação em Fisiologia, sob a orientação do professor Luiz Kucharski. Depois o Glauco teve uma atuação como pós-doutorando junto ao departamento de Bioquímica e hoje está aí com uma linha de pesquisa em consolidação ainda, né, mas bem forte, trabalhando com aspectos protetores, antioxidantes das cervejas artesanais. Acho que quem conhece o Glauco há mais tempo, né, da época do mestrado e do doutorado, sabe que ele tinha uma linha um pouquinho diferente, né? O Glauco trabalhou muito com cetáceos, quando ele trabalhava no LAMEC, no Laboratório de Metabolismo e Endocrinologia Comparada, né, sob orientação do professor Luiz. O Glauco, inclusive, fez parte do programa Antártico brasileiro na época. E depois mudou um pouquinho aí a linha da carreira e foi para essa linha da cerveja, né? Como vocês devem ter visto aí no chat, o Glauco também é mestre cervejeiro e hoje está juntando as duas coisas, né? Tentando também fazer uma pesquisa sobre alguns aspectos importantes, como ele vai falar hoje para a gente, dos antioxidantes da cerveja. Acho que tu vai contar um pouquinho da tua trajetória, né, Glauco, dessa guinada aí dos cetáceos para a cerveja. Então, vou deixar contigo, mas é um grande prazer te ter aqui, Glauco. Muito obrigado pela tua disponibilidade aí por preparar essa apresentação para a gente, tá bom? Boa apresentação. Obrigado. Antes de mais nada, queria agradecer o convite, né? Sabe que o departamento, né, tem pessoas, né, os meus mestres, os colegas, ex-colegas, né, e grandes amigos. E é um prazer poder estar falando para vocês um pouco a respeito do meu trabalho atual, né, de pesquisa. Da linha de pesquisa, e eu vou já começar aqui a conversar, porque, né, a ideia dessa apresentação é explicar um pouco, né, rapidamente a respeito da trajetória, e depois falar dos projetos atuais e de algumas publicações que a gente tem feito na área. Tá, eu vou passar aqui para a apresentação. Não sei se vocês já estão vendo ela aí. Tudo ok. Tá, então, bom, primeiramente, a área que eu tenho atuado tem muito a ver com os antioxidantes da cerveja, tá? E a gente vai falar hoje um pouquinho a respeito dessa trajetória, né? Primeiramente, né, dos golfinhos, baleias para cerveja, como isso aconteceu rapidamente, sim, só para dar uma ideia da minha trajetória, né, até agora. As questões de consumo, né, padrões de consumo que são fundamentais para a gente entender benefícios e prejuízos à saúde, né, e o que a gente conhece atualmente a respeito da Organização Mundial da Saúde, né, e das antioxidantes da cerveja. Depois vou comentar a respeito do trabalho que a gente publicou o ano passado, os dados, né, do meu pós-doc, na verdade, onde a gente avaliou a ação antioxidante no fígado. As aplicações que a gente tem trabalhado bastante com uma parte bem aplicada, né, com relação ao que a gente está encontrando, e os novos projetos aí para, né, o que está vindo aí, né. Então, primeiramente, né, como é que eu lá trabalhando com baleias e golfinhos, né, fisiologia comparada, trabalhando com camada de gordura dos bichos, né, gliceroneogênese e migração, a composição de leite, identificação de estoques com ácidos graxos, né, da camada de gordura, né, como é que isso foi parar na cerveja, né? Bom, eu trabalhava no Programa Antártico Brasileiro, no Programa Arquipélago também, que também é um programa conjunto com a Marinha, né, e trabalhei durante uns 15 anos, né, nesses dois projetos, né, e só que isso eu acho que muita gente sabia, mas que pouca gente sabia, que no último ano de doutorado, eu aprendi com um amigo a fazer cerveja, né, numa época que não existia cerveja artesanal, o que existia era o da Dubier e a Coruja, né,
não existia, não se fazia cerveja em casa nessa época. Ali do meu lado está o meu irmão, né, com a camiseta de Jackson, e um amigo nosso, o Ricardo, na primeira leva que a gente fez. E a partir daí, então, eu fiz alguns concursos, né, depois de ter saído do doutorado, mas eu abri uma empresa de cervejas, tá? Porque a gente tinha contato com um livro bem conhecido que ensina a fazer cerveja norte-americano, né, que é o How to Brew, que é que todo o pessoal que faz cerveja em casa, ou a maior parte, por ele. Comecei a fazer cerveja e fiz cervejas que tiveram certo sucesso, assim, né? Uma delas, inclusive, escolhida entre as 500 melhores do mundo pelo crítico do The Guardian da Inglaterra, né? A empresa foi muito importante, principalmente agora, né, falando de pesquisa, por dois motivos, né? Primeiro, para entender os processos e as transformações que acontecem com os insumos ao longo do processo de fabricação, né? Isso é fundamental para entender a atividade antioxidante. E também, e aí mais secundário, né, a questão da organização de projetos, né? Porque dentro da parte de administração, que era uma coisa que eu não dominava, eu tive que ir atrás de ferramentas como o Scrum, por exemplo, que é uma ferramenta muito simples de organização de projetos, de uma maneira geral, né? E isso ajuda atualmente, para que eu consiga desenvolver projetos diferentes, né, com grupos de pesquisas diferentes, de uma maneira que se torne viável, né, fazer isso, né, porque obviamente é muito trabalho, né. Tá. Nessa época também começou então uma questão importante, né, porque trabalhando com cerveja, eu dava curso sobre cerveja na PUC, na URGS, dei vários cursos. Sou juiz internacional de cerveja, os amigos trazem cerveja para experimentar, é muita cerveja, né? Então, uma preocupação que eu sempre tive é, será que eu estou bebendo demais? Né? Ou mais importante do que isso, existe um limite mínimo, enfim, ou que pelo menos não cause dano, né? Porque eu sempre associava muito beber cerveja, o cara vai sair com cirrose depois, né? Tipo, uma coisa muito drástica em função das informações que são divulgadas, inclusive, né? E essa dúvida, eu pensei, por que eu não começo a fazer, então, uma pesquisa com relação a isso, né? Não existe esse tipo de informação. Eu comecei a ler muito a respeito de consumo de cerveja, comecei inclusive com a parte da Organização Mundial da Saúde, né? E depois fui atrás de outros trabalhos. Mas fundamental também para a gente é entender que a cerveja, se a gente tiver... e antes de mais nada, eu queria pedir para que vocês pensem, tá? Dentro da realidade de vocês, de consumo, quantos copos de cerveja se torna abuso de consumo, tá? Isso é interessante, porque né, são vários números que aparecem, né? E a gente vai ver alguns trabalhos disso. Tá? Se a gente definir a cerveja em uma única palavra, tá? A gente pode dizer que a cerveja ela é um alimento, tá? Ela é regulamentada pelo Ministério da Agricultura. Tá? Claro que é um alimento que tem um composto psicoativo, que é o etanol, né? Que é o álcool. Né? E álcool ele é depressor do sistema nervoso central e assim por diante. Né? Então, claro que tem que ser um alimento que tem que ter um certo cuidado com relação à sua ingestão, né? No momento que a gente vai beber bebidas alcoólicas de uma maneira geral. Né? Porque o vinho também é um alimento, né? Os destilados também são considerados alimentos. Então, inicialmente, eu fui procurar, dentro do que a Organização Mundial da Saúde, né, fala sobre os padrões de consumo. Tá? Então, dentro disso aqui eu fiz uma adaptação de um esquema, né, que tem lá dentro da Organização Mundial da Saúde para mostrar os fatores de vulnerabilidade, né, e os padrões de consumo. Então, existem fatores de vulnerabilidade individual, né? Então, a idade, né? Quanto mais velho, né? A pessoa envelhece, né? O metabolismo se altera um pouco, né? Fatores familiares, como questões epigenéticas, por exemplo. Status socioeconômico, né? Importantíssimo. Existe diferença também entre homens e mulheres, né? Na quantidade de consumo individual. E também os fatores de vulnerabilidade social, né? O contexto social, o nível de desenvolvimento, a cultura específica, né?
e principalmente a regulação do álcool, né, que é um fator que a Organização Mundial da Saúde bate muito na tecla para poder diminuir o alcoolismo, né, de uma maneira mundial. Essa regulação do álcool seria proibir propaganda, por exemplo, né, e aumentar imposto. Tá? Esses dois fatores, então, vão trazer um padrão de consumo que tem como característica principal o volume e a periodicidade desse consumo. Tá? Dependendo principalmente do volume que é consumido, né, a gente vai ter um consumo moderado ou um consumo abusivo. Tá? E todo o meu trabalho se baseia no consumo moderado. Agora, não sei se vocês pensaram aí nas quantidades de que seria um consumo moderado, mas o abuso de qualquer bebida alcoólica, para cerveja especificamente, ele começa a partir do 4º copo de cerveja. Tá? E o consumo moderado é considerado até 2 copos de cerveja de 300 ml, né, com até 4,5% de álcool. Né? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que não existe nenhum nível seguro de consumo, mas ela recomenda que no máximo se consuma 2 copos por dia. Tá? Então, a partir desses dados, mas então tem ou não tem? Né? Como é que funciona isso? Não existem dados confiáveis, mas, né, se recomenda 2 copos por dia. Como é que funciona isso? Né? E aí a gente vai ter, então, ao longo do tempo, então, um consumo crônico, né, de longo tempo, ou aquele que tu vai um dia no bar lá e consome no bar, que é um consumo mais agudo, né? Ambos, eles vão ter consequências diretas sobre questões de mortalidade, né? Porque a pessoa, por exemplo, pode beber e pegar o carro, né, e ter um acidente fatal. Isso também conta como dados de morte por consumo de álcool. No mundo, anualmente, são mais ou menos 3 milhões e 300 mil pessoas que morrem em alguma consequência do consumo de álcool, né? Inclui aí briga, né? Mas também doenças daí, crônicas, que a gente vai ver um pouquinho mais depois. Tá? Aqui, então, eu vou mostrar um dos primeiros trabalhos, né? Eu enviei meu projeto de pós-doutorado em 2011, então não tive contato primeiramente com num primeiro momento com esse trabalho, tá? Que é um trabalho de epidemiologia, tá? É um trabalho de meta-análise, incluindo 250 mil pessoas, né, onde eles avaliaram, então, a relação de eventos fatais e não fatais com o consumo de vinho, cerveja e destilados. Tá? Aqui, esse gráfico é especificamente sobre a cerveja, onde a gente tem, então, no 1 aqui, nessa linha, uma média da população, né, da morte das populações, ou seja, seria, por exemplo, os abstêmios. Tá? Aqui embaixo a gente tem, então, o consumo em gramas por dia de álcool, e na cerveja, o quanto que representa para uma cerveja de 4%, 4,5% em ml por dia. Tá? E o que a gente está notando aqui, então, é uma diminuição desses eventos fatais e não fatais cardiovasculares que estão sendo descritos aqui. Ou seja, beber em pequenas quantidades, isso aqui está sugerindo, diminui a mortalidade da população, o risco de eventos cardiovasculares, sendo melhor, inclusive, do que abstêmios. A questão da cerveja, ou das bebidas alcoólicas como um todo, é que a gente tem até que mais ou menos entre os 30 e 40 gramas por dia. Claro que está dando 1 litro, né? Mas as cervejas artesanais, por exemplo, é difícil ter uma cerveja de 4%. Né? Então a gente usa como uma quantidade segura, moderada, 600 ml, 2 copos, né, de cerveja por dia. Tá? Por quê? Porque se a gente notar aqui, essa linha pontilhada é o desvio padrão, né? E a partir mais ou menos dos 40, aqui entre os 30 e 40 gramas, o desvio padrão começa a subir, e aí tem um aumento dos casos, do risco de eventos, né, cardiovasculares. E essa linha aqui também, conforme, né, se consome por dia um volume maior, a gente também vai ter aqui depois um aumento dele, formando um gráfico na forma de J, né? Onde o consumo moderado, ele diminui o risco, e o abusivo, então, ele vai causar todos os problemas do consumo crônico, né, de álcool que a gente conhece, né, cirrose, né, antes de inflamação hepática, né, cirrose, câncer, outras doenças também que podem estar associadas ao consumo abusivo.
Tá? Então, consumo moderado, 2 copos de cerveja de 300 ml para homem, 1 copo para mulheres, tá? Isso é importante também, dentro daquelas características individuais, né, que a gente pode comentar aqui. E o abuso é considerado a partir de 4 copos de cerveja. O Ministério da Saúde, aqui no Brasil, como é signatário da OMS, ele, obviamente, segue os mesmos padrões, né, de alerta, né, para o consumo, inclusive para o consumo de álcool. Tá? Só que daí, para mim, o que mais me chamou a atenção quando eu comecei a estudar então sobre o padrão de consumo e descobri que existiam antioxidantes na cerveja, né, a Gerhauser, em 2005, né, já tem um trabalho bem interessante mostrando os antioxidantes. Aqui em Porto Alegre tem um trabalho para a cerveja Porto Alegre feito pelo grupo do professor Eliseu, que também é um colaborador aí de alguns projetos que a gente está fazendo, demonstrando a presença de 57 compostos antioxidantes, né, identificados em cervejas de Porto Alegre, né, ou seja, a presença de antioxidantes também tem uma relação importante, né, que eu vou comentar com mais daqui a pouco, mas esses antioxidantes têm como fontes principais, primeiro, o malte, né, é importante a gente lembrar que o malte, ele é um processo pela qual sementes passam, né, o processo de malteação. Então, não existe uma semente específica do malte, né, o malte de cevada, o malte de trigo, né, o IF de Santa Catarina, inclusive, já fez um malte de pinhão, né, que é bem interessante, tá? E esse processo de malteação, basicamente, ela haverá, então, bem lases que permitir que essa planta tenha acesso à glicose presente no amido, né? Porque enquanto a planta não formar suas folhas, ela não consegue se alimentar do solo, então ela precisa dessa fonte de energia. Né? E logo que brota, então ocorre uma torragem desse malte, né? Durante o processo de malteação, que dependendo da intensidade de torragem, vai dar desde uma cerveja muito clara até a cerveja mais escura. Né? Então essa cor que a gente vê da cerveja são diferentes técnicas de malteação cerveja e contribuir com praticamente 50% dos polifenóis encontrados na cerveja. Tá? A outra fonte, que é uma fonte muito importante, é o lúpulo. Né? O lúpulo é uma planta da espécie Humulus lupulus, é uma trepadeira. Essa flor que a gente está vendo na figura é a flor que a gente utiliza na produção cervejeira. Né, na verdade, uma flor, o termo mais correto é uma inflorescência, né, e essa inflorescência, ela tem, então, se a gente fizer um corte nela, a gente consegue ver aqui as glândulas de lupulina, né, com esses pontos amarelos aqui. Aqui é onde são formados, então, a maior parte dos antioxidantes, né, inclusive alguns alfa-ácidos que vão trazer o amargor da cerveja, né, diversos polifenóis diferentes, mas também óleos aromáticos, né, os óleos essenciais, né, que são fundamentais para o aroma da cerveja também. Tá? O principal desses antioxidantes que a gente encontra na cerveja todo, é o xantumol, né, isso é isoforma xantumol também. Tá? No vinho a gente conhece o resveratrol, né, esse aqui seria o resveratrol, uma comparação bem básica. Então, essas propriedades antioxidantes trazidas por esses polifenóis presentes no lúpulo e no malte, né, trazer características bactericidas, ou alfa-ácido principalmente, né, bactericidas e bacteriostáticas, ou seja, né, eliminam, matam bactérias e deixam que as bactérias cresçam, é isso que essas palavras querem dizer, né, além de características anti-inflamatórias, né, principalmente por inibição de sinalizadores da inflamação, né, como é o caso da proteína C reativa, né, entre outros. Tá? E é isso que me interessou. Né? E aí disse, opa, isso aqui é interessante, de repente, a ideia de procurar um mecanismo que tivesse a proteção, né, da cerveja para essas doenças crônicas inflamatórias, pô, se ela é anti-inflamatória também vamos investigar isso. Né? E a partir daí, então, que se baseia todo nos projetos de pesquisa que a gente está trabalhando. Então, os antioxidantes, né, da cerveja, mais o padrão de consumo, é o que vai determinar, então, benefícios ou prejuízos à saúde. Tá? Se a gente tem lembrando
aqui do padrão de consumo, né, são 2 copos diários. Né? A gente não pode parar de beber a semana inteira para deixar tudo para o sábado e consumir tudo que seria todo o volume. Né? Isso tudo tem dano, é abuso, independente que seja um único evento. Além daquele trabalho que eu já mostrei para vocês de 2011, em 2020, Li e colaboradores publicaram um trabalho na British Medical Journal mostrando que o estilo de vida saudável, né, livre de câncer, de doenças cardiovasculares de diabetes tipo 2, né, num estudo de corte, né, esse trabalho acompanhou 11 mil pessoas ao longo de 20 anos, eles identificaram então 5 hábitos de vida saudável que aumentam a expectativa de vida em mulheres para 2,7 anos e homens 7,3 anos dentro dessa amostra que eles estudaram. Tá? Que são, primeiro, não fumar, não ser obeso, ter uma dieta balanceada, fazer exercício 30 minutos por dia e, finalmente, consumo de cerveja diário moderado. Tá? Por que o consumo de cerveja, né? Não comento a questão do vinho, por exemplo, né? Porque como existe uma concentração menor de álcool na cerveja, o volume que se pode consumir dele é maior da cerveja do que do vinho, chegar a 40 gramas ali, no máximo que a gente já conversou. Né? E aumentando o volume de antioxidantes que são consumidos também vai aumentar. Né? Então o vinho, que é 125 ml, uma taça por dia, né? E até destilados, que eles aconselham 15 ml por dia, né, mas é o máximo de álcool total que é possível, né, que é recomendado diariamente. Tá? Então, em função disso, o consumo de cerveja foi incluído como um desses 5 hábitos de vida saudável, né, que é uma contradição bem grande dentro do que a gente ouve, né, principalmente na mídia, né, e no conhecimento popular. Aí, né. Mas existem situações em que o consumo é proibido, né? Crianças e adolescentes, sempre lembrando, é bom lembrar isso, né? Crianças e adolescentes de maneira nenhuma, mulheres grávidas, não existe nenhuma indicação de benefícios do consumo de álcool, né? Pessoas com depressão, aqui com depressão até é melhor, comorbidades, né? É o termo mais correto, né? Então aquela pessoa que perdeu o emprego, que, né, o casamento acabou, que está mal de grana, né? Então, como o consumo, mesmo que em pequenas quantidades da cerveja libera dopamina, serotonina, endocannabinoides, né? Eles estão relacionados diretamente com o bem-estar, né, e recompensa, então isso pode servir como um amuleto nesses casos, e aí, sem dúvida, se a pessoa não consegue não ter um consumo abusivo da cerveja, né, tem que ter um tratamento psicológico, né, quer dizer, tratamento... Né, uma terapia é bom para todo mundo, né, mas nesses casos aqui, então, acredito que seja, inclusive, obrigatório. Né. Pessoas com doenças cardíacas, tá, não podem consumir cerveja, doenças hepáticas, por motivos óbvios, e, finalmente, pessoas que vão manipular, né, máquinas que necessitam de coordenação, de reflexo, né, em qualquer concentração, esses atributos aí ficam prejudicados. Né, então, um carro, nem pensar. Tá? É uma das máquinas perigosas que está incluída aqui. Tá? Bom. Então, a partir daí, eu decidi fazer um projeto de pesquisa, né, lá no meu pós-doutorado, já indo direto na questão mais sensível, assim, né, que a gente conhece, que é a questão da influência no fígado, né, porque isso é o que fica mais... Tu pensa em abuso de álcool, tu pensa direto no fígado, né? Então, esse projeto foi enviado, foi o professor Zé Cláudio, né, um grande mestre e amigo, né, eu levei para ele a proposta do projeto, e ele adorou, né, a ideia, e no primeiro momento, disse, vamos fazer. Então, eu enviei o projeto Propriedades Antioxidantes da Cerveja, porque não sabia ainda, né, não tinha uma comparação ainda de questão antioxidante, né, da cerveja, e novas espécies de fermentos com potencial uso na indústria cervejeira. Só para comentar a respeito da segunda parte de novas espécies, né, teve a co-orientação da professora Renata Medina, que é da microbiologia da PUC, né, e a gente encontrou algumas espécies para uso, novas espécies dentro da biodiversidade brasileira, porque todas as espécies no mundo são feitas por apenas dois tipos de fermento, né, o Saccharomyces cerevisiae, que é o que a gente utiliza para fazer pão em casa, né, e pizza, enfim, e também dá para fazer cerveja com algumas linhagens delas, e a Saccharomyces pastorianus, que faz as cervejas do tipo lager.
É claro que tem Brettanomyces, tem outras espécies, mas a gente estava procurando espécies brasileiras para, quem sabe, né, uma fantasia, né, uma tentativa, tentar até produzir uma escola brasileira de cerveja, né, já que a biodiversidade é a nossa maior riqueza, né, imagina a Amazônia, fico imaginando agora na Amazônia lá, né, o que a gente está perdendo com relação a esses, não só espécies, mas também princípios ativos aí, né, na Amazônia. Tá? Então, com relação à propriedade antioxidante, a gente publicou o trabalho ano passado na Food Bioscience, né, analisando o consumo moderado de cerveja, né, promovendo o status redox semelhante ao silimarim, que é uma droga hepatoprotetora, sem afetar a integridade do fígado em vivo. Tá? Então, quais foram as principais conclusões desse trabalho? Tá? Primeiramente, a gente comparou, então, a cerveja artesanal com a cerveja não artesanal. Tá? Eu uso esse termo não artesanal, não artesanal, porque qualquer fábrica é industrial, né? Então, existem outras questões que a gente não vai entrar agora, mas se depois quiser a gente pode até discutir, que caracterizam um e outro, né? Mas comparando as não artesanais, seriam essas cervejas de grande consumo popular, assim, né? Que as grandes cervejarias fazem, cervejas leves, né? Então a gente iniciou uma parte bem exploratória, né? Um TRAP, né? Para entender a capacidade antioxidante total. Esse sistema, essa coluna aqui representa 100% de dano, então aquela linha pontilhada que aparece aqui em cima, né, ela está representando 100% de dano, e se a cerveja ou qualquer outro composto tiver alguma capacidade antioxidante, ele vai ser menor do que esse sistema. Né? Então, primeiramente aqui eu estou trazendo as cervejas não artesanais, tá SAL porque o nome do estilo é Standard American Lager, né? Então, elas tiveram uma certa capacidade antioxidante, porém, as cervejas artesanais tiveram uma capacidade antioxidante melhor. Tá? Uma diferença importante aqui, e aqui estão todas as siglas, né? IRA, Imperial Red Ale, essa aqui é a que tem a maior carga de lúpulo de todas, muito próxima de uma IPA, né? 3 gramas por litro. A Extra Special Bitter, que é uma bitter, vem de amargo, né? Que é em relação a uma grande concentração de lúpulo também, né? Belgian Triple, e aqui eu quero chamar a atenção para os 11,1% dela, então é uma grande concentração de álcool, mas ela ainda teve um resultado melhor do que as Standard American Lagers, com 4,5%, e a American Blood Ale também com 5%, com uma capacidade parecida. Além disso, a gente testou a qualidade desses antioxidantes, que é o que o TAR nos traz, né? Então, a gente viu que as cervejas comerciais ou não artesanais tiveram uma qualidade menor do que as cervejas artesanais como um todo. Aí, a Imperial Red Ale, como teve o melhor desempenho nesses dois testes, a gente utilizou ela com uma dessas Standard American Lagers que foram randomicamente coletados no supermercado, né? Para fazer uma amostra aleatória, assim, né? Enquanto que para as cervejas artesanais a gente tinha acesso às receitas, exatamente para poder testar uma outra dúvida que surgiu ao longo do trabalho, que era a comparação de cervejas. Será que se eu fizesse um chá de lúpulo, por exemplo, eu teria o mesmo resultado? Né? E o álcool sozinho, como é que ele se comporta? Então, nesse teste aqui, nós fizemos essas 3 comparações ao mesmo tempo, e mesmo com o álcool, as cervejas artesanais tiveram um melhor desempenho do que o chá de lúpulo, aqui em verde, e do que o álcool, com as concentrações respectivas de cada um deles, que todos foram pró-oxidantes. Tá? Por que provavelmente as cervejas artesanais tiveram esse desempenho? Porque uma das extrações o que se discute é que uma das extrações que a gente faz para antioxidantes, para estudar moléculas antioxidantes, é a extração alcoólica, né? E na presença de álcool, provavelmente está se aumentando a biodisponibilidade dos antioxidantes presentes no lúpulo e no malte. Tá? Então, o que existe, o termo que se usa é uma sinergia entre os diferentes insumos para esse resultado antioxidante. Tá? Então, já partindo para a parte em vivo, tá? Ou seja, a gente usou ratos machos, nós criamos então 5 grupos diferentes, um grupo com água, né, que é o controle, um grupo de controle positivo, que é onde foi dado silimarim, que é uma droga hepatoprotetora, de coma,
tá? Também ele é bem, tem bastante antioxidantes, né? Então, para comparar os resultados com as cervejas. A concentração de álcool foi Imperial Red Ale, por ser a gente que é o efeito do álcool como um todo, né? As Standard American Lagers e a Imperial Red Ale, que teve o melhor desempenho entre os antioxidantes. Com o grupo controle, e um grupo tetracloreto, né, que é onde foi o insulto oxidativo, né, onde foi colocado um pró-oxidante, algo que causa o dano, um estresse oxidativo, né. O controle esse foi injetado nos ratos, né, enquanto aqui o controle foi injetado óleo, né, que é inócuo, né, para a gente poder comparar os mesmos processos. Aqui a gente pode ver duas coisas bem importantes, né. Primeiro, não existe uma diferença importante entre a histologia, né, dos controles, né, e o tetracloreto teve essas partes mais claras aqui, que a gente está vendo, é o efeito desse composto sobre as células, né, porque o tetracloreto ele vai agir sobre o metabolismo de cálcio e realizando o influxo de água para dentro da célula. Então, o que a gente vê são, né, essas zonas mais claras aqui, né, que inclusive o silimarim não conseguiu, que é a droga hepatoprotetora, não conseguiu evitar, né? Mas que a gente, ou seja, indicando que esse insulto ele foi uma concentração acima da fisiológica, né? Mas é o que nós seguimos obviamente o padrão de outros trabalhos, né? Então futuramente a gente vai tentar reduzir, no momento que precisar fazer um insulto desses, essa concentração, tá? E aqui então a gente está vendo dentro desses 5 grupos, então nós comparamos, né, os resultados para o controle, né, que foi o sem o insulto, né, e depois com o insulto, como vão se comportar, né, todas as características enzimáticas e não enzimáticas e de dano, né, entre o silimarim e a cerveja artesanal, que aqui eu vou deixar só os dois indicados para a gente poder acompanhar esse silimarim-like, né, que como está no título ali. Mas aqui a gente tem também na linha pontilhada água, nessa aqui o etanol e finalmente a cerveja, a Standard American Lager, tá? Se tiver alguma alteração importante eu chamo atenção, mas porque senão fica muito poluído com várias cores diferentes, né? Resolvi deixar assim. Tá? Então o TRAP do plasma, né, a proteção antioxidante total do plasma, né, elas tiveram no controle já teve uma proteção importante, que aumentou inclusive depois, descendo, a diminuição aqui significa a redução da área, né, sobre a curva, né, ou seja, é como a gente viu naquele gráfico que fica abaixo da linha pontilhada, quer dizer a mesma coisa, né, aonde o controle, a gente observou diferenças entre o controle, né, que é o C está representando isso, e entre todos os outros tratamentos, que é o que representa o entre B. Então, ou seja, já teve um resultado interessante, né? Além disso, né, alguns indicadores, né, de importantes, né, indiretos aqui, que é a gordura abdominal, gordura retroperitoneal e o HDL, né, o colesterol bom aqui também, né, todos tiveram uma redução, que isso é uma característica boa, né, para a questão antioxidante, né. O HDL aumentado aqui, né, que é o maior de todos dentro da cerveja artesanal, que é a IPA, a Imperial Red Ale, desculpa, IPA não, Imperial Red Ale, né, das características do álcool, do efeito do álcool no organismo é o aumento do HDL plasmático, né, que provavelmente é o que a gente está observando aqui, né. E com uma redução, né, que é esperada quando é aplicado o insulto, né. Além disso, dentro das enzimas, né, da parte enzimática, o que a gente viu então foi um aumento da atividade da catalase, por exemplo, que é uma das enzimas relacionadas com o estresse oxidativo, né. Teve um aumento também, né, na glutationa S-transferase, né, a superóxido dismutase 3, que é aquela presente no plasma também, chama atenção aqui para a Imperial Red Ale, né, teve um aumento bem importante também aqui. A superóxido dismutase 1, que é citosólica,
E a superoxidase 2, que é mitocondrial, a SOD 1 não teve um resultado tão bom, né? A que aumentou aqui foi a Standard American Lager, né? A cerveja não artesanal. Aqui na SOD 2, mitocondrial, teve um aumento, mas principalmente, né, as cervejas não artesanais, né, a Standard American Lager. Mas quando a gente vai fazer a taxa, né, só de peroxidases, que é uma taxa importante para ver dano também, né, por presença de peroxidases, a gente tem uma diminuição, que isso é bom, né, tanto na IRA, na Imperial Red Ale, quanto no Silimarim. Tá? E com relação ao dano, né, o TBARS, que dá uma ideia de dano, o que a gente teve então foi que a Imperial Red Ale não conseguiu, né, existe uma diferença significativa aqui entre o controle, né, e o insulto oxidativo, demonstrando que a Imperial Red Ale não conseguiu manter os mesmos níveis, né, de TBARS aqui, que é uma questão não evitou o dano, enquanto que o Silimarim se manteve, foi o único dos tratamentos que se manteve, né, na mesma, sem diferença significativa. Tá? Bom, esses foram, né, uma amostra de parte dos resultados enzimáticos e não enzimáticos que eu considerei mais importante. O trabalho também é o primeiro trabalho que discute a cerveja como um alimento que possui hormese, né? Que a gente, hormese é quando, né, em pequenas concentrações, quando a gente consome pouco, ele traz benefícios, né? Não é uma questão de ser neutro, não, ele traz benefícios, enquanto que durante o abuso ele provoca, então, prejuízos à saúde. Então a gente propõe que o gráfico em J é um gráfico característico de hormese, né? E ninguém, como eu não tinha encontrado isso em nenhum outro trabalho, a gente resolveu propor então a cerveja como um alimento que possui hormese. Bom, depois desses resultados a gente foi então para a parte de aplicação, né? Como é que a gente vai utilizar esses resultados aqui, né? O que a gente vai, né, que novidades a gente pode trazer, vendo que existe realmente, né, uma ação antioxidante importante, né, parecido inclusive com uma droga, né, na maioria dos parâmetros observados, né? Como é que a gente vai aplicar isso? Agora não vou me lembrar o ano, mas já faz um tempo já, o professor Eduardo Gaio, da Faculdade de Odontologia, me convidou para participar desse projeto dele, chamado O Efeito da Cerveja sobre a Doença Periodontal Induzida em Ratos Wistar. Tá? O que quer dizer isso? A gente aplicou, então fez usou uma metodologia onde a gente amarra um fio, né, em um dente específico do rato. Esse fio ele vai acumular bactérias e vai provocar periodontite nos animais. Né, a periodontite é uma doença que ocorre em 60% da população de Porto Alegre, tá? Que era um dado que eu não conhecia até participar do projeto. Então, o que acontece ao longo do tempo é que ocorre uma inflamação, né? Essa inflamação, essa inflamação começa a corroer, né, a causar perda de tecido do dente e da gengiva, a ponto, inclusive, de, nos casos crônicos, ter a perda do dente como um todo. Né? Eu não vou mostrar muitos dados, porque a gente tem a patente disso, né? E o trabalho não mas publicamente agradecer a professora Denise Carvalho, da UFRJ, porque eu apresentei isso durante a minha defesa de bial no curso 8 da URGS, né? E apresentando, inclusive, esses resultados, ela me comentou, tá, mas você já registraram? Eu disse, não, ainda não, né? E eu disse, pô, então, por favor, né, façam isso. Eu imediatamente entrei em contato com o professor Eduardo Gaio, né? E seguimos, obviamente, com do lucro do shampoo. Acabou cortando aqui. Tá, tu consegue me ouvir agora? Agora sim. Né? Ali a parte tu disse que imediatamente entrou em contato com o professor Eduardo Gaio e aí cortou o resto ali sobre a patente. Tá, tranquilo, né? Mas só para dizer que a gente então submeteu para o INPI, né, o pedido de propriedade intelectual que foi conquistado em 2019 mesmo, né? A gente enviou. Rapidamente foi registrado, né, em um ano nós já estávamos, em 24 de dezembro de 2019, saiu, né, o registro definitivo. Né.
E a partir daí, então, vão ser produzidos, então, né, pasta de dente, porque dentro desse trabalho, os ratos, ao beber a cerveja, né, a cerveja passando pelos dentes, ele tem um efeito parecido com um enxágue bucal, né, com bochecho de cerveja, né, e isso já evitou, de maneira importante, a formação da inflamação da periodontite, né? A gente teve uma perda de tecido, que é como a gente observa, né, o dano no dente da periodontite, né, no dente na gengiva, e ele foi bem, a cerveja, a gente aí testou IPA diretamente, a gente teve resultados excelentes, né? Tá? E a partir daí também, desses resultados todos, né, obviamente, então tem vários projetos surgindo. Eu vou comentar alguns deles aqui que já estão, né, alguns em fase final e outros já iniciados, né, mas tem mais 2 projetos que a gente vai fazer ainda, que tem umas reuniões semana que vem já para tentar fechar, todos eles envolvendo consumo moderado e doenças crônicas inflamatórias. O primeiro deles, que já está com uns dados muito interessantes já, que a gente já está em processo de publicação, é o efeito da cerveja na mutagênese e na genotoxicidade. Tá? É um projeto que eu propus para a professora Vanessa Andrade, né, pelo Laboratório de Toxicologia, de Mutagênese, né, do Departamento de Toxicologia. Nós já estamos no processo já de produção do artigo. Com o professor Alexander, né, aí do departamento, né, um trabalho com estresse oxidativo cardiovascular, nós já estamos com resultados já. Com o professor Fábio Klant, do Laboratório de Bioquímica Celular, né, do Departamento de Bioquímica, onde a gente está trabalhando um primeiro projeto com diferenciação neuronal, para poder entender algumas questões de toxicidade, né, de como é que afeta o desenvolvimento dessas, né, dos neurônios, da cultura de células que a gente vai utilizar. E, finalmente, né, com o meu orientador, né, porque, como dizem, né, o orientador nunca deixa de ser orientador, né, o professor Luiz Kucharski, que eu tive a honra de ser o primeiro aluno de mestrado e de doutorado dele, né, e agora a gente está trabalhando junto, então, vamos observar aí o efeito do consumo moderado na diabetes. Tá? Além disso, tá, em maio desse ano, eu consegui, então, uma colaboração científica, né? A gente está conversando aí de como é que a gente vai transformar isso em uma parceria, né, científica maior, né? Mas a professora Ascensión Marcos, que é a diretora do Fórum para a Investigação da Cerveja e Estilos de Vida, da Espanha, esse fórum, o FICYE, ele é um grupo multidisciplinar com médicos, nutricionistas, psicólogos que trabalham para tentar entender o consumo moderado da cerveja e comparar também com a parte de dieta mediterrânea. É um trabalho bem interessante deles, né? Eles têm vários trabalhos bem bons, assim, no site do Fórum para Investigação, tem os trabalhos deles todos lá, né? E a professora Ascensión Marcos prontamente, né, deu trabalho, né, se interessou, e a gente tem trocado aí algumas figurinhas aí para tentar fazer alguns trabalhos a partir de agora. Fora a pesquisa, né, esse ano eu participei então de um edital da editora Crater, que é uma editora especializada em livros sobre cerveja, que traduz os principais nomes de livros mundiais aqui para o português, né? E eles queriam ter um projeto autoral próprio brasileiro, né? E participei com outros 19 projetos de todo o Brasil, e o meu projeto foi o aprovado. Aqui não vai ser com esse nome, né? Eu vou mudar, mas foi o que eu consegui, porque eu me inscrevi no último dia, né? Saúde e Fisiologia da Cerveja, dá para melhorar esse nome. Mas é um livro fundamentalmente sobre divulgação científica, né? A cerveja tem uma coisa muito interessante, que ela trabalha com vários pontos da biologia, inclusive por isso que eu fiz um curso de cerveja, né, pensando exatamente nas questões de fisiologia, bioquímica, microbiologia, evolução, tudo que a gente pode. A cerveja é um mundo, né, muito interessante, a história, tem muita coisa importante com relação à cerveja também, né, então eu resolvi me aventurar em escrever esse livro. Já estou nos últimos capítulos, aí no penúltimo capítulo, né? Ainda não tem data para ser lançado, mas só para vocês conhecerem aí, né? E finalmente, né, vendo, porque a ideia de fazer ciência, né,
é de que, de alguma maneira, as pessoas que consomem ou que do setor produtivo, né, tem um retorno com relação ao que se produz dentro da universidade, que eu acho que é fundamental, né. Eu participei das negociações, ainda no governo Ieda, não fui eu que negociei, fui chamado para fazer o número, né, da reunião, mas fui, né, lá no Palácio Piratini, aqui no estado, para pedir a diminuição do ICMS, né, da cerveja, que era muito alto, né? Atualmente é metade em função dessa primeira ação da Associação Gaúcha de Microcervejarias, na época que foi lá e conquistou, né, essa redução para o setor, né? E o pessoal da cerveja, mas do governo perguntando por que vocês acham que é importante diminuir o imposto, né? O que a cerveja artesanal tem que as outras cervejas não têm, né? E algumas pessoas falam, a cerveja artesanal é mais ecológica, né? E não é. Né, a cerveja artesanal usa, por exemplo, muita água e a Ambev possui o melhor processo de reutilização da água, ele é referência mundial, inclusive nisso, é uma questão ambiental importante. Né. A outra, mas é mais saborosa, tá? Mas isso para o governo não interessa o quanto de impostos isso vai gerar. Né. E eu já estava fazendo então um pós-doc, levantei a mão e comentei, olha pessoal, porque o resveratrol o governo estadual conhece bem, né, e foi em função do resveratrol que foi criado pelo governo estadual, que era quem bancava o Instituto Brasileiro do Vinho, né? Então, eu disse, olha, eu estou vendo que a cerveja também tem o seu resveratrol lá, e o pessoal fala, como assim, né? Não, é um trabalho que a gente está fazendo, vai ser publicado e tal. Né? Mas essa conquista só aconteceu depois, no governo seguinte. Mas, pelo menos. Então, esse congresso internacional vem para trazer essas informações, reunir isso, né? E ele conta com um comitê científico já formado, já faz um tempo que, né? Isso foi criado desde 2013 e era para ter saído o primeiro congresso, mas em função da pandemia da greve que ocorreu na época não foi possível, né? Agora, então, a gente está com um comitê com professores e pesquisadores da URGS, da Unesc, da PUC, da Unipampa, da USP, né, e da Argentina, dos Estados Unidos. A professora Ascension também, né, vai fazer parte do comitê científico desde ontem, a gente conversou um pouco e ela vai participar também. Tá? Era para ter sido esse ano, mas ia cair bem no meio, entre o primeiro e o segundo turno, e eu preferi então adiantar um pouquinho, porque, né, sabe lá como é que a coisa vai. Bom, pessoal, eu queria agradecer a atenção de todos, né? Ficou meu contato aqui para quem tiver mais algum tipo de dúvida, né? Fico à disposição agora para as perguntas aí de vocês. Tá? Obrigado. Obrigado, Glauco, pela excelente apresentação, muito didática aí, toda essa história aí da tua trajetória e toda essa história aí da cerveja. A gente fica à disposição para perguntas, pessoal, se quiserem colocar no chat. Eu sei que o pessoal estava digitando algumas coisas antes, mas o Glauco estava com a tela cheia, não estava vendo o chat, né, simultaneamente. Isso, né? Mas a gente fica aberto para perguntas agora no chat, ou se quiserem abrir o microfone, suas câmeras. Pessoal te parabenizando aí bastante. Obrigado, Gabriela, Gabi, da editora Crater. Obrigado, Gabi, valeu. Obrigado, Mônica. Perguntas, pessoal, nossos alunos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro. Nádia, nossa professora coordenadora do PPG, Glauco. Tudo bem, professora? Tudo bom, Glauco? Prazer em te conhecer, gostei muito da tua apresentação, muito legal. Obrigado. Eu queria te fazer uma pergunta com relação, talvez, me desculpa se tu tiver falado isso e me passou no meio da apresentação, assim. Quando vocês fizeram aquele trabalho em vivo ali com os ratos, com aquele trabalho da odonto ali, do tratamento para periodontite, enfim, como é que vocês faziam o controle? Vocês colocavam nas garrafinhas de beber a cerveja, daí como é que vocês monitoravam a quantidade que eles ingeriam diariamente, ou vocês administravam por gavagem, alguma coisa assim, como é que era feito? Excelente. Não, eu não comentei isso, até eu já deixei para as perguntas, porque aproveitei o tempo para falar sobre outras coisas, mas essa pergunta é fundamental, né? A gente não fez gavagem, a gente testou
Os meus 2 primeiros anos no pós-doc foram depois da parte, quando a gente entrou na parte em vivo, a gente fez gavagem com os animais. Tá? E é só que a gavagem, ela causa muito estresse nos animais, a gente estava notando isso nos resultados. E a gente resolveu, vamos testar um outro método que a gente permita avaliar isso sem fazer a gavagem nos animais. Né? E a gente conseguiu isso simplesmente deixando uma madeira para eles lá, a garrafinha, né, com a cerveja da noite, sempre com água junto, porque o que acontece, né, esses animais, os ratos, eles têm uma autorregulação metabólica muito importante, ou seja, eles não vão consumir no abuso, né, e a gente controlou os volumes para fazer uma transformação para humanos, né, existem trabalhos com algumas técnicas para isso, né, com a área de superfície do corpo, né, assim por diante, que a gente consegue fazer pelo menos uma comparação, assim, né? E os animais, nenhum deles bebeu em excesso, né? Eles beberam dentro do que a gente considera o consumo moderado. Tá? Mas era ad libitum, então, na verdade. Ad libitum. Não, a gente não, só foi no horário da noite, né? Mas sempre com água junto, né? Isso é importante. Tá? Mas foi para todos esses trabalhos foi realizado da mesma maneira o tratamento dos animais, né? Porque daí sim, né? Se a gente vai testar de repente abuso, de repente a gavagem seja, né, mais interessante em função dos animais por si só não consumirem uma quantidade abusiva. Eu só fiquei pensando assim, eu realmente fiquei com essa dúvida se vocês colocavam no alojamento, provavelmente tem 4, 5 ratos na mesma caixa, provavelmente, né? Foi por aí, entre 5 e 7, né, dependendo do trabalho. Né? Daí não há como controlar o consumo individual, né? Vocês Exato. tinham um consumo médio. E Isso. com isso, porque eu fiquei pensando assim, será que o rato, alguns deles, porque assim como a gente sabe que nos seres humanos o desenvolvimento do abuso, eu te explico, eu trabalho um pouco com neurociências na área já trabalhei na área de drogas de abuso, por isso que eu estou te fazendo essas perguntas. Perfeito. Aí eu fiquei pensando assim como nós seres humanos, a gente sabe que a maior parcela da população pode ingerir álcool e não vai desenvolver um transtorno de abuso, mas por várias razões genéticas, ambientais, socioeconômicas, enfim, uma parte acaba desenvolvendo abuso. Claro que dentro do ambiente dos ratos a gente tem todo o sistema muito mais controlado e também não tem variabilidade genética, né? Mas assim, eu fiquei pensando, será que dentro dessa população alguns poderiam estar bebendo mais do que os outros, né? E daí tu tem um efeito variável, assim, enfim. Claro, sim, até a gente, só para complementar, né? No trabalho a gente pôs ali a tabela do consumo dos ratos, né? Por tratamento, né? Para demonstrar, porque obviamente a gente fazia a média, né? De todos os ratos da caixa e o consumo que foi feito, porque pode acontecer de algum beber mais, outro beber menos, né? Então nós fizemos a média entre todos os ratos para poder acompanhar isso. Mas na média eles ficaram todos, né, dentro do que a gente considera consumo moderado, tá, para humanos. E claro, né, os ratos não têm, né, o pai que de repente é alcoolista e vai ter a epigenética disso, a consequência das linhagens. Não tem questão socioeconômica, nem cultural. Então a gente evita essas outras variáveis no ambiente dos ratos, pelo menos. Né? Com certeza, isso tudo tá mais controlado. Só fiquei e outra coisa assim, a palatabilidade para eles foi tranquilo, eles começaram a beber cerveja de repente, porque o rato nunca tomou cerveja na vida, né? Então. Exato. Não, assim, existe sempre, né, sempre tem um residual de açúcar na cerveja, mesmo as mais leves, tá? Esse residual, como qualquer espécie, né, o rato ele sempre vai preferir uma bebida aquosa, mas com um leve teor calórico, né? Então, entre todos os tratamentos, o que mais foi consumido foi a Standard American Lager, que é uma cerveja muito leve, né, com um pouquinho de calorias ali, né? Então, foi o único que teve uma diferença significativa entre os outros grupos, né? Agora, os da água, né, da Imperial Red Ale, por exemplo, o álcool também, todos eles foram muito parecidos. Super interessante. É muito legal o trabalho de vocês, parabéns. Obrigado, professora. Obrigado. Mas tu consegue
algum treino com a gaiola parabólica, Glauco, assim, um ou outro dia? Vou pedir para tu repetir porque Não, cortou um pouquinho comigo. Ok, não, tu poderia algum teste aí, gaiola metabólica, né, com os animais parados individualmente, né, isso é possível, né, o próprio departamento tem gaiolas metabólicas, né, o professor Luiz. Né? Num primeiro momento, a gente tentou encontrar uma metodologia que a gente pudesse usar, né, Claro. Então a gente demorou muito para poder encontrar a solução que era a mais simples de todas, né, na verdade. Com certeza, ainda mais em longo prazo também, né, a separação social teria um impacto até maior do que o consumo, então, com certeza, mas até para responder essa pergunta em algum determinado momento, dá para fazer uma avaliação individual um ou outro dia, assim, só para avaliar o consumo mesmo. Sem dúvida. A partir de agora, a ideia é exatamente investigar esses outros pormenores dos trabalhos que já foram feitos, né? A partir dos resultados iniciais, agora a gente vai, obviamente, responder outras perguntas, né? Mas, com certeza. Sim, concordo contigo, acho que é bem interessante. Com certeza. Mais perguntas, pessoal? Alguma colocação? Eu só gostaria então de dar os parabéns para o Glauco, né? Valeu, Luiz. E dizer assim, né, que realmente, né, foi importante assim, esse tempo que ele passou no laboratório e tal, né, deu ferramentas para ele né, continuar, enfim, e ter todos esses projetos, enfim, em andamento, né? E bom, enfim, a gente conversa bastante, mas né, aproveitando a pergunta da Nádia, em relação agora aos animais que tiveram periodontite, como é que era o procedimento de tratamento com cerveja? Não, no momento que eles consumiam a cerveja, né? A cerveja passava pelo dente, né? Como se fosse um bochecho mesmo de cerveja, né? Não. Porque no consumir, ingeriam, claro. Não, ingeriam. Por ingestão. Tá. Eu achei que era só tópico. É tópico, não, mas é tópico, mas não, a gente não aplicava, né? Isso, eles mesmos bebendo isso. Isso, porque tu falou era por eles, né? Enxágue bucal, né? Eu me lembrei, né? O rato bochechando. Isso. É claro que eles não bochechavam, né? Mas no momento que passa pela boca, entra em contato com a infecção, né? E aí a gente teve o resultado. Não, tá bem. É isso. Não, era só uma curiosidade, assim, de repente, em relação a essas questões, né? Que realmente. E também essa questão do consumo é bem complicada, porque quando a gente trata os ratos com erva mate, né, também esse é um grande drama que a gente tem, que é justamente isso, né? Fazer gavagem e controlar, né, bem direitinho quanto eles consomem, ou de repente botar lá 3 animais ou 4 por caixa e fazer uma média. Né? Porque, enfim, não adianta. Por mais que a limitação, né, da metodologia. Isso, né? Por mais que tu faça um treinamento lá, digamos, né, uma aclimatação do rato a fazer gavagem todo dia, né, pela manhã ou pela tarde, enfim, é uma situação complicada. Né? Enfim, então, normalmente o ad libitum, assim, é o que funciona melhor nessa questão do estresse, né? Não, tá ótimo, foi né, excelente a tua apresentação. Obrigado, professor. Como tu colocaste, né, Glauco? Parabéns também por toda essa integração aí, né, que na verdade exige uma quantidade grande de conhecimento, né, uma integração bioquímica, fisiológica, microbiológica, como tu falaste, né, de evolução. Então, realmente, esses temas integrativos são importantes, mas exigem um conhecimento e tornam as parcerias mais importantes, né, cada vez mais. Exatamente, sim, exatamente. Eu abri a câmera porque eu queria fazer mais um comentário. Claro, fica à vontade. Não, agora o Luiz falando ali, eu pensei, na verdade, vocês não podem descartar que o efeito antioxidante, anti-inflamatório até talvez, seja um efeito sistêmico. Porque tu pensa só, o tempo que essa cerveja passa na cavidade bucal é um tempo rápido, né? O rato não vai deglutir, como nós, ele não fica, né? Ele não faz bochecha, então não fica ali. Então tu estava falando no efeito tópico, beleza? Pode ter um efeito tópico, mas
Mas se tu for pensar, daqui a pouco, além da atividade antioxidante, ela pode ter um efeito anti-inflamatório, alguma coisa assim, que seja sistêmica, que acabe prevenindo e auxiliando ali, né? Não sei se vocês pensaram nisso também. Ou... Sim, na verdade eu não comentei muito sobre os resultados em função, né, da questão mas é exatamente isso. Além de ver a perda de tecido, né, a gente também fez a coleta de vários tecidos, né, sangue, enfim, para ver no organismo como um todo, né, como é que está a parte antioxidante, porque, claro, né, se a gente está observando isso nos ratos, né, então durante o consumo, obviamente, né, não é só a parte tópica, né, mas é perfeito, né, só que a gente fez também o professor Eduardo daí, né, fez a parte de epigenética, né, nos Estados Unidos, inclusive, né, também para avaliar isso. Então, o trabalho ele é um pouco maior do que só, né, a parte disso, mas está perfeito, é exatamente isso. Legal. Obrigado, professor Bar. Excelente pergunta. Maravilha. O Alan disse que vai começar a bochechar a cerveja agora. Com moderação, tá? Por favor, sempre. E lembrando também que os efeitos que a gente viu, principalmente são citados na literatura, né? São para aqueles 5 hábitos de vida saudável antes dos 50 anos. Tá? Então, se a pessoa pratica aquilo até os 50 anos, ele vai ter esse resultado, né, de benefícios depois de aumento de expectativa de vida. Tá? Eu, como sempre, por hábito, dentro dos trabalhos de pesquisa da Antártida, de São Pedro e São Paulo, tu tem que fazer uma bateria de exames obrigatoriamente para poder ir, porque não pode estar doente, né, obviamente. Né, isso eu tomei como hábito ao longo do tempo, então eu acompanhava. Então, você pensa, será que eu estou abusando, né, de álcool? Será que Mas eu olhava os meus exames, estavam excelentes, assim, né? Cara, vou pesquisar, ver qual é o mecanismo disso aí, ver porque, né, alguma coisa não está bem definida aí, né? E os resultados estão bem interessantes, assim, a gente está tendo Estou surpreso, assim, né, com o que a gente está encontrando, assim, bem mesmo, assim. Maravilha. Mais alguma pergunta, mais alguma colocação, pessoal? Algumas pessoas digitando. Ninguém mais? Acho que é isso aí, então, Glauco. Te agradecemos muito pela tua disponibilidade. Tá? Esperamos também, como a gente conversou no início aí, que a gente possa fazer uma integração maior com pós-graduação, e o PPG está de portas abertas aí para fazer uma colaboração aí nos teus projetos de pesquisa, em disciplinas, como a gente conversou. Posso te agradecer aí pela palestra tão didática aí, que trouxe uma discussão tão interessante para os nossos pós-graduados. Eu que agradeço a oportunidade, Luciano, né, agradecer a todos, né, que assistiram ou que vão assistir, né, essa palestra aqui, né, agradecer a oportunidade de mostrar o trabalho, né, que ainda mais que é tão diferente, né, do que eu comecei aí na fisiologia, né, e obrigado de novo, né, pelo acolhimento aí, pelo convite, porque foi acho bem importante, não só para o setor, mas também, né, para a pesquisa. A pesquisa também está aí para isso, né, para quebrar certos paradigmas, né, e sair entender um pouco melhor dessas coisas cotidianas aí, né, e obrigado pelo espaço de novo. Sempre que precisarem, estou à disposição aí para qualquer coisa, né? Mão de obra está aí, né, para qualquer. E parabéns pelo prédio novo, né? Não, parabéns pelo prédio novo. Fico muito feliz com a conquista do departamento aí, né? Obrigado. Espero que também a gente tenha aí um salto aí na nossa produção, né, científica, aí, aproveitando essa infraestrutura nova. E como o Glauco colocou, pessoal, quem vai ver depois, tá? Só para relembrar, quem entrou mais pro final, essa apresentação vai ficar gravada e o nosso secretário Diego vai disponibilizar no YouTube do programa. Aí na semana que vem a gente continua com seminários nesse mesmo horário, às 10h30. Semana que vem teremos a apresentação da nossa pós-doutoranda Luz Helena, ok? Então, Glauco, obrigado mais uma vez aí. Obrigado a todos aí pela participação hoje no seminário do Glauco. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.